Hoje, bem acima do Sol, da Lua e das estrelas, existe uma barreira intransponível que a ciência humana não consegue ultrapassar. Essa barreira intransponível se chama firmamento ou domo. Então, quem criou isso foi Deus. Esse é o limite estabelecido para o ser humano nunca conseguir ultrapassar em tempo algum. Então, todos esses foguetes aí, quando eles são lançados, eles não vão para lugar nenhum. Eles não vão para o espaço, porque espaço não existe. Essa é a verdade pura e simples, que tanto você como eu devemos conviver com ela, aceitar numa boa, para vivermos aqui neste mundo tranquilos, sem impedimento algum. Então, isso é bom demais para você e para mim. Nós devemos glorificar a Deus por ter feito isso para o nosso próprio bem-estar, para aproveitarmos tudo que existe aqui debaixo do sol. Então, a nossa vida aqui está em perfeito equilíbrio, porque Deus preparou tudo de antemão para que assim fosse, para você e para mim, para todos os animais, para todas as árvores, para todos os oceanos, todos os desertos, enfim, em todo lugar onde existe vida, quer seja invisível ou visível, tudo está em equilíbrio perfeito. Temos que glorificar a Deus por isso, por ter criado isso para você e eu aproveitarmos o quanto pudermos. Então, isso é bom demais. Então, existe uma barreira. Essa barreira, como eu já disse, se chama domo. E eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso. Esse domo também é conhecido como abóboda. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Esse texto está aqui no livro do profeta Amós. Deixa eu achar aqui. Livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. Então, ele edifica as suas câmaras no céu. As câmaras são fundadas por ele no céu. E a sua abóboda fundou na terra. Então, na terra existe uma abóboda que nós conhecemos como céu. Essa é a verdade. Então, Deus fundou na terra um teto de forma convexa. Deus fundou na terra uma cúpula. Deus fundou na terra a abóboda celeste que é o céu. Então, essa é a barreira intransponível que Deus criou. E ele criou com sabedoria, com entendimento. Não é algo feito ao acaso, de qualquer maneira. Não. Essa abóboda ou firmamento é algo sólido, bem duro. Por isso que é intransponível. Nenhum ser humano consegue passar. Nenhuma arma que o ser humano consiga criar consegue ultrapassar essa barreira. Ela não pode ser destruída por armas humanas, em tempo algum. Ela é muito mais sólida do que qualquer arma humana que possa atingir. Nem bombas nucleares, nem ogivas, nem foguetes. Não. Ao contrário, quando essas armas baterem no domo, elas é que serão destruídas. Porque ele é sólido demais. É impenetrável. Então, essa barreira que Deus criou é incomparável. É inigualável. Não há
paralelos no mundo que se compare a ela em tempo algum. Essa é a verdade que as pessoas têm que entender. Então, eu vou ler aqui um texto agora que está no livro de Jó, capítulo 37. Deixa eu achar aqui. Jó, capítulo 37. Deixa eu achar aqui. Estou olhando aqui. Jó, capítulo 37, versículo 18. Olha o que está escrito aqui, ó. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Então, o firmamento que Deus estendeu é sólido como espelho fundido. Então, isso é duro demais. É mais duro do que um diamante, digamos assim. Muito mais. Então, essa é a verdade, pessoal. Pura e simples, que devemos entender. O ser humano vive na Terra porque Deus deu a Terra para os seres humanos habitarem. E essa é a verdade. E viver nessa Terra é bom demais. É aqui que Deus nos dá vida, respiração e tudo mais, para todos os seres vivos que existem, não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Tudo está em perfeito equilíbrio para que a vida do ser humano seja boa, perfeita e agradável. É assim que Deus criou. Então, isso é importante demais se dizer. Aí eu vou até ler aqui, ó, mais uma coisa aqui, ó. Domo é uma cobertura convexa, que é o firmamento, que é duro como um espelho fundido. Então, foi assim que Deus criou. O que cabe a você e a mim é vivermos a nossa vida aqui neste mundo, aproveitando tudo, observando tudo, vendo os céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia as obras de suas mãos. Quando vemos isso, devemos glorificar a Deus que criou todas as coisas. Então, essa é a verdade. E essa barreira intransponível, ela nunca será ultrapassada em tempo algum. Isso é bom. Isso revela que não existe espaço. Essa questão de espaço, de dizer que a Lua está a 400 mil quilômetros de distância da Terra, que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Essa questão de lançar foguetes para ir para o espaço é tudo mentira. Nunca ninguém ultrapassou esse domo e não vai ultrapassar em tempo algum. Tem um vídeo aí que circula no YouTube, onde Hillary Clinton e Barack Obama falam claramente sobre isso. Nos dois, se for resumir, digamos assim, os dois disseram que tem uma barreira aí em cima que nós queremos ultrapassar. Mas eles nunca vão conseguir ultrapassar. Não mesmo. O próprio Deus não vai deixar isso acontecer. Porque o firmamento é sólido como espelho fundido. É duro demais. É inquebrável. É indestrutível. Essa é a verdade. Então, os seres humanos estão confinados na Terra. Os limites de nossa habitação estão aqui na Terra, tanto em sentido vertical como horizontal. Essa é a verdade. A Terra Deus deu aos homens para que os homens, ou seja, os seres humanos, pudessem habitar. Isso é bom demais. Então aqui é a nossa, é aqui na Terra que está a nossa vida, na superfície da Terra que está a nossa vida para vivermos. E na Terra existe tudo o que é necessário para termos uma vida saudável. Então, eu não entendo por que alguém iria querer sair desse ambiente saudável, perfeito, agradável. Eu não entendo isso. E também não tem como
entender essa questão, porque ninguém vai conseguir fazer isso em tempo algum. Então, eu espero que tudo tenha sido esclarecido, porque isso deve ser esclarecido, isso deve ser entendido. E as pessoas têm que entender dessa forma. Então, é isso que eu queria falar hoje. Eu espero que todos entendam isso. Valeu, pessoal!